Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazermos mais uma oração de gratidão. Gratidão é reconhecimento, e tudo que a gente reconhece, a gente multiplica. Como é que começa a palavra reconhecimento? Re. O que significa a palavra, essa sílaba re? Ela repete. Quer que a bênção repita na sua vida? Reconheça. Qual é a forma de reconhecimento? Amém? Quando você lembra de uma coisa negativa, você está reconhecendo aquele mal, aquela desgraça, e o que isso oportuniza? Que aquele mal e aquela desgraça também se repita. Amém? Isto é uma verdade, creia ou não, aceite ou não. Por isso que quem coloca em prática a palavra tem crescimento e melhoras, e quem se opõe à palavra, a vida piora, o mal aumenta. Amém? Então vamos reconhecer o que Deus tem feito. Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado pela sua graça. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos neste lugar e podermos louvar a Ti, que também podemos estarmos falando contigo e queremos também ouvir o que Tu irás falar conosco através da palavra. Obrigado por esse expediente, obrigado porque foi Jesus Cristo quem abriu esse novo e vivo caminho, que nos dá acesso à Tua presença e nos leva, Senhor, a vivermos uma vida debaixo de Teu governo. Muito obrigado. Obrigado pelo perdão de nossos pecados, obrigado pela salvação da nossa alma, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela liberdade espiritual, obrigado, Senhor, pela Tua presença também nesse lugar, pois ela é viva, ela é poderosa. Obrigado pelo poder da Tua palavra, ela é luz para os nossos pés e o nosso caminho. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez, e nós já queremos Te agradecer por tudo que o Senhor estará fazendo. Quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a Tua graça não seja vã, e que o Senhor use de misericórdia e fale individualmente com cada um, e que a palavra venha como resposta, venha como alimento, e venha também, Senhor, como solução, Senhor, para a vida de todo aquele que crê. Nós abençoamos a todos e pedimos em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Sua presença é real, aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui neste lugar. Sua presença é aqui neste lugar. Sua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei,
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Você pode levantar bem alto suas mãos e dizer: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Diga mais forte: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Aleluia. Aleluias, podeis assentar. Eu quero reforçar um anúncio que foi dado, porque é difícil as pessoas desfazerem promessas e agendas. Mesmo que tenha sido uma promessa leviana ou ter agendado um compromisso sem ter pensado. O dia 24 para 25, nós comemoramos o aniversário de quem mesmo? Por isso chamamos de Natal. Amém? Quem é o aniversariante do dia? Quem é o centro desta comemoração? O comércio? A família? Ou é Jesus? Amém? Porque o religiosismo começa a colocar a família. É o dia da família se reunir. Sim, se reunir para comemorar a vinda ao mundo de Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Todos concordam? Amém? Mas eu faço uma pergunta. Todos nós aqui pertencemos, cada um à sua família, tem os laços familiares, e todos nesse dia reverenciam, fazem alguma coisa. Mas a festa que é feito, o que acompanha aqueles momentos de comemoração, será que o aniversariante poderia participar junto? Eu, nessa falta de cabelo, mostra que eu tenho alguns quilômetros de estrada. Não é verdade? Eu não vi tudo, mas eu já vi muita coisa. Eu já vi darem tanto valor para ficar em casa, em família, e a partir desse encontro em família, no dia de Natal, pegar fogo no barraco, tá? Como diz o gaúcho, quebrar o pau e pegar fogo no barraco por causa das bebidas. E a pessoa, quando começa a ingerir álcool, ela começa a botar para fora os problemas não resolvidos.
E como é que termina a festa? Me ajudem? Por isso que a igreja oportuniza para aqueles que não têm governo na sua família, para aqueles que não sabem fazer, como é que se diz, o cardápio, o que combina com o Natal, o que combina com a presença de Jesus. Qual é a bebida que combina com o gosto do aniversariante? Qual é o assunto que combina para colocar em pauta todos reunidos? Por isso a igreja oportuniza uma ceia de Natal, que aqui não vai quebrar o pau e nem pegar fogo no barraco. Amém? Aqui não vai se desenterrar defunto e nem cobrar conta passada. Amém? Amém, amados? Então, por isso, valorize, porque há um problema. Eu já prometi que eu vou lá no meu cunhado, ou na minha sogra, ou no meu, sei lá. Prometi de passar com eles. Será que Jesus é a pessoa mais importante daquela festa? Lá no seu cunhado, lá na sua sogra, lá no seu irmão, lá no seu tio, lá no seu avô? Será que Jesus é bem-vindo lá? Essa palavra é palavra de salvação. Porque justamente numa data tão importante, numa comemoração tão nobre que deve ser, muita gente se estraga, em vez de redundar em bênção, redundam em aumentos de problemas. Amém? Amém, amados? Isso o Espírito me inquietou. Não porque, mas porque não espera quando tem bastante gente, mas é por causa da sua agenda. Então, se alguém alguém já vem querer marcar, onde é que vamos passar o Natal? Quantos querem o melhor Natal da vida? Procure o lugar onde Jesus está. Amém? A melhor festa de aniversário é com a presença do aniversariante. Amém? E agora vamos para um segundo ponto. Quantos querem um ano melhor? Próximo ano? Não vou dar, eu já tenho a palavra que vai substituir essa aí, que vai substituir mudança. Deus já me deu. Só que vai estar ali só no dia aí. Não adianta querer tirar de mim que não vai sair. Qual é o melhor lugar para começar um novo tempo, uma nova fase? Começar, porque nós contamos anos, sempre no final do ano a gente é melhor, claro, já é uma cultura, e vamos então enterrar o que não deu certo, e vamos começar um novo ano com novas perspectivas. Onde é que é o lugar? Na beira da praia, pulando 7 ondas? Usando uma roupa íntima, qual é a cor que vai ser esse ano? Amarela, branca, como é que é? É isso que vai mudar, que vai criar um bom ano? Comprar uma roupa íntima da cor, da perspectiva do novo ano? Dizem que é o amarelo que dá sorte, mas pior que os amarelos tem outra característica, viu? É de quem vive borrado. Qual é o melhor lugar para passar o ano? Na presença do? Então, querido, qual é o melhor governo? O do mundo, o seu ou o de Deus?
O ser humano é livre. Deus não obriga. Tem quatro governos. Tem quatro governos. O de Deus, o do mundo, aí influenciado pelo comércio, pela economia, o do ser humano mesmo, e o do diabo. O do diabo leva para o misticismo. O do mundo leva para o consumismo. O de Deus leva para a humildade, a dependência. Buscar a direção para não repetir erros e para caminhar na vontade diretiva. O do ser humano, bom, cada um dá apenas o que tem, ninguém dá o que não tem. Amém? Então, está aí segunda advertência para o seu bem que Deus nos faz lembrar nessa noite. O melhor lugar para uma virada de ano é na presença do... mas Deus está em todo lugar. Eu pergunto. E até, não vou pedir para manifestar, porque já vieram muitos, com todas as experiências que já tiveram de passarem a virada de ano na casa do Senhor, depois resolveram fazer a vontade de familiar, de amigo, e vieram me contar que foi a pior coisa que aconteceu. Então, meus queridos, não brinquem, aproveitem. Deus não impõe, Ele tudo propõe. É uma proposta divina, pois o ano vai requerer. Essa palavrinha que vai vir aqui, vai requerer mudanças de atitudes. Deus está abençoando, Deus já mudou o governo. Sim, como prova que o Brasil parou de piorar. Mas sabe quem vai melhorar? Quem fizer a sua parte. E Deus propõe uma palavra diretiva para cada um, então, ter um ano bem melhor. Amém? Nós estamos orando o Salmo 28 nesse mês de dezembro, e hoje, enquanto perguntava para o Senhor me fez lembrar, passa em revista esse Salmo, porque esse Salmo aqui, meus amados, Salmo 28, é o testemunho de Davi, o testemunho de oração atendida. Aí eu passei, quando o Senhor me colocou no meu espírito para meditar nesse Salmo, eu fui para o Salmo, e eu me deparei com algo muito interessante. Que aqui ele fala de resultados, de orações respondidas. E se eu fosse falar apenas nos meus resultados de orações respondidas, ou se for a pegar testemunhos aqui nesse auditório de orações respondidas, teríamos muitos testemunhos. Mas em apenas testemunhar que Deus me atendeu, que Deus me socorreu, que Deus me perdoou, que Deus tem me abençoado, como diz aqui, como ele fala nessa oração, as pessoas vão apenas pedir, pensando que as coisas de Deus é só pedir. E quero fazer um paralelo. As coisas de Deus é mais sério que o seu crédito do seu cartão. Não adianta ter uma conta bancária, ter cartão de crédito, enquanto você tem saldo, tem crédito, que você construiu saldo, construiu depósito, valores que estão lá, creditados na sua conta, você pode passar o cartão,
que vai passar. Você pode usar, que vai passar. Pode debitar seus títulos, pode comprar a crédito, pode comprar a débito também. Por quê? Você construiu saldo, construiu crédito. A oração também funciona nesta linha. Não estou pregando salvação por construção de crédito ou construção de boas obras. Não. A salvação, ela é de graça, é pela fé. Observem aqui uma coisa interessante. Um texto muito conhecido que é pregado no mínimo uma vez por mês. Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Observe agora. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E tem uma complicaçãozinha agora, o verso 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Amém. Volte lá para o versículo anterior, 17. Estes sinais, ou melhor, põe o 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Agora eu pergunto, a fé deve estar direcionada, fundamentada. Qual é o objeto do fundamento da fé aqui? Quem crer no quê para ser salvo? Crer no quê para... Verso 17. O que diz ali? Para os sinais acompanharem. E estes sinais acompanharão aos que creem. Mas os que creem no quê? Você já pensou nisso? Tem muita gente que não quer ouvir o evangelho, mas crê em Jesus. Mas não creem no evangelho. O evangelho revela Jesus. João 5,39 diz assim: examinai as escrituras, porque vós pensais ter nelas a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de... Então, o evangelho, as escrituras revelam Jesus. Mas o poder está no evangelho. Os que creem no evangelho farão estes milagres. Paulo já disse isso em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E no evangelho, verso 17 diz: é revelado de fé em fé o quê? A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Instruções de Deus para nos ajustarmos e vivermos de fé em fé. Quem se ajusta ao evangelho, o evangelho revela os padrões de Deus. O que são os padrões de Deus?
as instruções de Deus para cada área da vida. Qualquer área da vida, seja área material, se você quer viver pela fé, fazer com que a sua fé produza resultados, que a sua fé seja virtuosa, que a sua fé manifeste poder, solução, transformação, é o Evangelho, é a palavra, que revela os padrões, os princípios, as instruções para cada área da vida. Então, queridos, quem crê no Evangelho, e existe uma diferença entre os crentes e os inteligentes. Tem crente inteligente, mas tem inteligentes que não são crentes. Uma pessoa bem-sucedida lá fora, examine a vida se ela não tem princípios. Examine se aqueles princípios não são porventura ensinados pelo Evangelho. Não são princípios de sabedoria, não são verdades que as Escrituras trazem. E existe muitos crentes, muita gente dentro de igreja que crê em Jesus, mas não crê no Evangelho. A fé em Jesus apenas salva. O Evangelho traz, revela e nos instrui, nos capacita para estarmos debaixo do governo de Deus. Quem crê em Jesus como Salvador é salvo, é perdoado os seus pecados, resolve apenas o problema do passado, mas quem crer em Jesus como Senhor, se prepara para o futuro, porque ele está se preparando para estar debaixo do governo de Deus, das instruções de Deus para a vida, e a vida é tridimensional, temos a área espiritual, a área social e a área material. O que eu falei antes das recomendações para o dia de Natal e o dia virada de ano, é a preocupação de Deus com sua vida social. Amém? É dessa maneira que o Evangelho traz, ele revela a nós as boas novas de Deus. O homem se perdeu quando se perdeu no homem o governo de Deus. Pode ver até mesmo o crente perdido na gestão de sua vida material, é porque na vida dele não tem governo de Deus, a área material dele não está debaixo do governo de Deus. O crente que tem a sua família desestruturada, com certeza a sua família não está seguindo as instruções de Deus, para que cada um saiba qual é o seu espaço, seus deveres, suas obrigações, suas responsabilidades. Amém? O Evangelho traz todo este preparo para a nossa vida. Vamos ver, por que Davi orou o Salmo 28? Ele, antes de orar o Salmo 28, ele viveu o Salmo 26. Põe o 26 aí, Salmo 26, desde o verso 1. Ele viveu essa situação. Olha a coragem, a integridade de Davi, de ele se apresentar a Deus. Davi, meus queridos, dialogava com Deus. E ele falava dessa integridade dele. Porque, meus queridos, se existe uma pessoa que a gente não pode mentir, falar, ou querer enganar, ou se desculpar, ou, sei lá, querer ludibriar, é Deus. Eu tenho horas, tem dias,
que eu tiro para orar, eu não tenho nem palavras. Senhor, o que eu vou te pedir, Senhor? O que eu preciso de Ti é um coração mais humilde, mais disposto. Eu preciso mais de Ti, é sabedoria, para não estar perdendo tempo. É mais senso de valores, para ser melhores solução, para deixar melhores resultados. Não adianta ir a Jerusalém, falar que Jesus sofreu por mim, perdoou os meus pecados, para tentar agradar Ele com linguagem. Não. Como é que Deus vê cada um de nós? O que cada um tem de disposição para a prática do bem. Pois é na prática do bem que se vence o mal. Mas quando se quer pedir, fazer oração de pedir, que cultura é essa? Se Deus nos dá tudo como semente, quando Deus chamou Abraão, falei aqui ainda no domingo, que Deus chamou, fez uma promessa de fazer dele uma grande nação, de a riqueza dele não ser só a herança de seu pai, mas a terra de sua peregrinação. E Deus ainda nem mostrou um lugar fixo, disse: sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. E quero dizer para todos, sabe quando Deus te mostra coisas novas? Quando você valoriza o que você já recebeu. A pessoa só começa a ganhar de Deus coisas novas, mais importantes, quando valoriza bem o que já recebeu. Valorize, seja grato pelo que você já tem, já recebeu, pelo que você já conquistou, para você então se credibilizar para novos investimentos. Então observe a coragem desse homem. Ele falando com Deus, ele dialogava com Deus. Ele disse: julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade. No Senhor tenho confiado sem vacilar, sem inconstância. O que é vacilar? Você sabe, os irmãos sabem aí, que às vezes pegam aí um malandro aí, e para punir ele, tatuam na testa dele, vacilão. Não é verdade? Então ele mesmo declarou que ele não era um vacilão, que ele não vacilava, que ele não se desleixava, que ele não era inconstante, que ele não era, desculpa a expressão, um fogo de palha. O que é fogo de palha? É só no momento e depois apaga. Amém? E ele então dizia: julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Eu tenho me esforçado para não falhar, para não errar, para não me desviar. E o verso 2 diz o quê? Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha o meu coração e a minha mente, pois a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos. Olha aqui, olha aqui, queridos, olha a preocupação de Deus com os nossos relacionamentos sociais. Não tenho me assentado com homens falsos, nem associo com dissimuladores. Odeio o ajuntamento de malfeitores. Não me sentarei com os ímpios.
lavo as minhas mãos na inocência, e assim, ó Senhor, me acerco do teu altar. A vida dele era um altar constante. Amém? Quando se anda na integridade, quando se anda na obediência, a nossa vida é um culto constante, porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Amém? Mas não pense que por Deus ser onipresente, Ele vai estar com você com associação errada, pessoas malignas. Amém? E o verso seguinte diz: para fazer ouvir a voz de louvor e cantar todas as tuas maravilhas. Ó Senhor, eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Olha o desejo dele. Era um homem, amados, que descobriu a beleza, a preciosidade, o prazer, descobriu o gozo das coisas de Deus. Ele mesmo diz que um dia nos átrios do Senhor tinha mais valor para ele do que 1000 fora deles. Um dia na casa do Senhor valia mais do que 1000 dias fora. Então, meus queridos, é uma palavra de reflexão para nós. Eu tenho certeza que quando nós construímos a nossa vida desta maneira, não pense que isso é atraso de vida, não pense que isso é caretice para o diabo, que ele não quer que você seja feliz, que você se dê bem, que você se realize, que você seja bem sucedido. Ele ilude as pessoas com ilusões. O governo do mundo, como já falou João, sua primeira carta, capítulo 2, parece que é o verso 15, que ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. E o que vai acontecer com o mundo? Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amados, e uma outra coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui: o diabo criou um meio de iludir os que se dizem crentes, com mensagens inspirativas, que de construção e de conteúdo não tem nada. As pessoas preferem sentir. A palavra não produz sentimento em nós, ela produz entendimento para nós. Porque é com o entendimento que nós fazemos com que as coisas se firmem, que aquilo que se planeja permaneça, que os planos se realizem, que os projetos se concluam, que os investimentos se vai até o fim e se concluem de acordo com o planejamento. Deus quer trabalhar na linha do seu entendimento. O povo perece, porque o Deus desse século cega os entendimentos dos incrédulos. Fala lá em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Olha o que diz aí: o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Os que se recusam a crer.
E o que é, o que é crer? Eu creio quando aquilo que eu ouvi e acreditei começou a fazer parte da minha maneira de ser, que eu coloco em prática. Crer faz parte do ser. Acreditar é linha de pensamento, mas crer, eu creio, isso faz parte da minha maneira de ser. E aí, quem são os incrédulos? Os que se recusam a obedecer, praticar aquilo que sabem. Então, quem se recusa a praticar o que sabe, o Deus desse século cega os entendimentos e faz com que as pessoas acreditem na mentira e se incomodem com a verdade. Corra atrás de ilusão e tem dificuldade de seguir uma linha de sabedoria. Vive mais um mundo virtual do que um mundo real. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então, o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É o espírito que opera no mundo. São essas linhas ideológicas que sempre estão se levantando contra a verdade. E elas vêm com roupagem, vêm travestido de modernidade, de uma nova era, e até de uma democracia, que de democrático nenhum deles tem nada. Volte para o Salmo 26. Põe o versículo 6. Volta ao 5. Aí ele diz: odeio o ajuntamento de malfeitores, não me assentarei com os ímpios. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos: quantos querem ter em suas orações respondidas? Esse Salmo 26 é uma receita de preparo. Amém? É uma receita de preparo. Está aqui a receita do bolo. Amém? E está aqui o mapa da mina. E está aqui, como é que se diz? A mágica. Porque muitos querem oração mágica. Uma oração que Deus responda. Essa aí é. O Salmo 26 é a mágica para respostas de orações. Ajustem-se a estas verdades, a esses princípios. Odeio o ajuntamento de malfeitores, não me assentarei com os ímpios. E verso 6: lavo as minhas mãos na inocência, e assim, ó Senhor, me acerco do teu altar. E assim, ó Senhor, eu tenho prazer de estar na tua casa. Eu amo o teu tabernáculo. Eu me acerco do teu altar, pois é dali que vêm as instruções para a minha vida. Amém? E o verso 7, o que diz? Para fazer ouvir a voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. O que é fazer ouvir a voz de louvor e contar as maravilhas? É gratidão pelos resultados, reconhecimento das bênçãos recebidas, gratidão pelos resultados, leva a pessoa a louvar e testemunhar, falar das maravilhas. E o verso 8: ó Senhor, eu amo o recinto da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Eu falei aqui há poucos dias a mudança que este comportamento de Davi trouxe para a vida dele. No Salmo 119, no versículo 96 a seguir,
está ali uma descrição do potencial dele, da capacidade, do crescimento e do entendimento que ele adquiriu. E ele declara, ele disse: a toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. E ele aí vai falando o porquê. Ó, quanto amo a tua lei. Aquilo que a gente ama, a gente medita. Então ele não está filosofando, ele não está menteorando, porque tem muita mentoria, mas tem muita menteoria, de pessoas de venderem teoria e não prática. Isso aqui não é mentoria, isso é mentoria, que a pessoa que ama a palavra, medita na palavra todo dia. E o que vai acontecer? Vamos ver? O teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos. Olha aqui. Quando a pessoa ama a palavra, meus queridos, os nossos inimigos enfraquecem. Toda a força de oposição ou de perseguição contra nós enfraquece. Todo o levante do diabo contra nós, ele enfraquece. Porque o quanto mais nós tivermos dentro de nós da palavra, quanto mais nós meditarmos na palavra, o poder está onde? Na palavra. Quais foram as armas que Jesus usou para vencer o diabo? O poder da palavra. Não é a oração que vence o diabo, é o poder da palavra. E ele declara aqui: o teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos, as verdades. O que é um testemunho? Foi um fato presenciado. Testemunho é alguém que presenciou um fato, ele testemunha aquele fato. Então, eu tenho entendimento mais do que os meus mestres, porque os testemunhos, teus testemunhos, os fatos que eu ouvi, que eu aprendi de ti, me dão segurança, me dão convicção, me dão certeza, me dão motivação, me dão firmeza. Amém? Pois os teus testemunhos são a minha meditação. E que mais? Olha, sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Os irmãos estão vendo que nós estamos deixando de aproveitar essa riqueza que sai desse altar? Quero dizer sem soberba, não tem no Brasil uma igreja que jorre um manancial de verdade e de aplicação prática de palavra como esta igreja. Julgue por conteúdo, não por boa retórica, ou por sentir, ou por efeito de agradabilidade, mas por conteúdo. Amém? Põe em prática a palavra, que os resultados serão seus também. Amém? E o verso seguinte diz o quê? Retenho os meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Quando a pessoa tem esse hábito de honras a Deus, porque quando nós amamos a palavra, estamos honrando a Deus. É uma forma de honra, é uma forma de amor, de temor, de reconhecimento, é uma forma de culto a Deus. E quando a pessoa tem essa postura diante de Deus, ele se livra do caminho mau. Ele retém os pés, ele domina a situação.
Ele não faz o que ele não quer, e ele consegue fazer aquilo que ele quer. Quero dizer para todos, conceito do bem e do mal, todos têm. Conceito do certo e do errado, todos têm. Conceito de pecado e justiça, todos têm. Então por que erram? Porque não conseguem reter o pé. Por que as pessoas erram o caminho? Porque não sabem? Não. Não tem força. A força da tentação foi mais forte que o conhecimento, que a convicção dela. Porque quando a pessoa não tem uma convicção firme, ela é seduzida, ela é ludibriada, ela é influenciada, ela é levada, ela é enganada. E ele conseguia reter os seus pés, de não se deixar resvalar, ou levar, ou tropeçar, ou cair. A maioria vive lutando contra o pecado. O pecado é um problema resolvido. Jesus já resolveu. Mas o quanto você tem dos ensinos de Jesus na tua vida para você também vencer o pecado? Pecado? O problema do pecado, Jesus já resolveu. Mas até que ponto você tem a instrução dele para você também vencer? Amém? E ainda mais, o diabo é um inimigo vencido por Jesus. E muitos crentes estão sendo vencidos por um inimigo vencido. Por causa do quê? Porque acham que no homem natural, porque acham que sem Cristo, porque acham que sem compromisso com Deus, eles conseguem vencer um mundo espiritual maligno. Não conseguem, não. Volte ao Salmo 26, verso 8. O que diz ali? Ó Senhor, eu amo este lugar, eu amo o recinto da tua casa, eu amo o lugar de culto, eu amo o lugar onde permanece a tua glória, eu amo aonde a tua presença assiste. Aleluias. E o verso 9: não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Resgata-me e tem compaixão de mim. Os meus pés, o meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Aleluias. Está aí o segredo. Quantos querem vencer na vida? Resolva o seu problema com Deus. Melhore o seu relacionamento com Deus. Deus é o Deus da sabedoria. Deus é o Deus de proteção. Deus é o Deus que salva. Por isso Ele mesmo disse que no Evangelho, quem crê no Evangelho e cumprir a ordenança, que é o batismo, quem crer e for batizado será. Quem não crer no Evangelho, o que vai acontecer? Será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Os que creem em quem? No Evangelho. Porque o Evangelho revela Jesus. E o Evangelho revela Jesus, operando milagres na natureza, revelam Jesus operando milagres no pão, revelam Jesus operando milagres na saúde, revelam Jesus operando milagre, preparando discípulos para continuarem pregando o Evangelho. Amém? O Evangelho revela Jesus, dando instrução para que aqueles que creem nele aprendam também a desfazerem as obras do diabo.
Amém? Que Deus tenha de nós, mas temos solução. Olha lá em Jeremias, capítulo 29, verso 13. Aqui está o povo, depois de terem sido levados cativos para a Babilônia, por não terem guardado a palavra, perderam a herança, e lá tiveram que construir a casa para morar, os pomares para poder comer frutas, e teriam que orar pela paz para terem paz. Tudo o que eles precisavam para uma vida de tranquilidade, eles teriam que construir. Quando ganharam pronto, não foram gratos, não reconheceram e se desleixaram. E acabaram perdendo. Então, meu querido, minha querida, Deus, a primeira bênção é totalmente de graça. O Senhor cancela todo o seu passado. Mas reconstruir o futuro, Ele nos dá tudo como sementes. E aqui, Ele dá uma palavra de consolo para o povo lá na Babilônia, que estavam com muitos profetas lá, profetizando que iam sair, e o Senhor deu essa condição: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, os meus pensamentos são de bem, são de paz, para vos dar um fim proveitoso, mas terão que fazer isso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando a pessoa busca a Deus de todo o coração, o Senhor mesmo diz: serei achado de vós, diz o Senhor. E como eles estavam cativos, o Senhor diz: farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Não pense, meu irmão, minha irmã, é muito fácil transferir responsabilidade, transferir culpa. Ah, o diabo quebrou minha empresa, o diabo acabou com a minha família, o diabo fez isso, fez aquilo. Não, não foi o diabo. O diabo é o cachorrão de Deus. Sabia que o diabo é o cachorrão de Deus? O diabo só age até aonde Deus permite. E nas vidas e nas famílias que existem desobediência, não tem oração que impeça do diabo estar lá causando estrago. Amém? Amém? Olha como é que o diabo entra bem sorrateiramente. Parece-me que é 1 Pedro capítulo 5, verso 7. O que diz ali? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Por que Pedro nos aconselha lançar sobre ele as ansiedades? Nós vamos começar antes. O que produz ansiedade? O que produz ansiedade? Uma desobediência, uma omissão, a ociosidade. Agora eu pergunto, queridos, será que a vida está tão fácil para se andar ocioso, sem ter o que fazer? Será que Deus criou alguém para ser bibelô?
que não tenha compromisso, que não precisa ter compromisso com nada? Me ajudem. Que país é esse? Ociosidade gera ansiedade. E a ansiedade atrai demônios. Ansiedade atrai demônios. Por exemplo, pegar uma coisa bem simples. Quando nasce uma criança com problemas respiratórios, pega o histórico da mãe. Se o período da gravidez dela, ela não passou por muitas dificuldades, muitas ansiedades de perder sono. Atraiu espíritos que invadiram o feto. Ansiedade atrai demônios no aparelho respiratório. Que a criança nasce com bronquite, com asma. Por que está ligado a ansiedade ali? Volte ali o verso 7, põe o 7 e o 8 junto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando quem? Os ansiosos. Amém? E os ansiosos já estão num processo já estão num comportamento de inércia, de não ter disposição para nada, porque foram ociosos. O ocioso se torna um preguiçoso, um negativo, um procrastinador, que nunca quer fazer nada na hora, não tem disposição, e aí cria uma ansiedade, e a ansiedade atrai espíritos. Amém? E o Senhor manda lançar sobre ele essa ansiedade, porque o diabo fareja ansiosos. Pode ver que a ansiedade leva a precipitações. Leva a pessoa a ter comportamento. Um dia está com muita preocupação com o futuro, outro dia está muito atrelado ao passado, ou é excesso de passado, ou é excesso de futuro. Não consegue viver um dia de cada vez. É dessa maneira, meus queridos, que nós nos preparamos. E para nós ver como é nós mesmos que construímos nossos resultados, observe lá no Salmo 66, verso 13, a seguir. Olha o salmista aqui. Ele, antes de orar, ele parou. O que eu preciso ajustar? O que eu prometi e não cumpri? Quais são os meus deveres que estão atrasados? Quais são os votos que eu não cumpri? Como estão os meus holocaustos, as minhas ofertas a Deus? Então ele, antes de orar, ele se predispôs e disse: entregarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos.
verso 14. Votos que os meus lábios pronunciaram, e a minha boca prometeu, quando eu estava na angústia. Então, meu querido, minha querida, se a sua vida está travada, faça um balanço, faz uma avaliação, passa em revista a sua trajetória. Será que não tem coisas prometidas e não cumpridas? Votos feitos e não cumpridos? Votos que os meus lábios pronunciaram e a minha boca prometeu quando eu estava na angústia? Verso 15. Aí então ele, antes de ele orar, ele disse: oferecer-te-ei holocausto de animais nédios, com incenso de carneiros, prepararei novilhos com cabritos. Então ele fez isso, observe, ele fez primeiro isso, ele ajustou o seu compromisso com Deus, os seus votos a Deus, e depois então ele convida os seus: vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por mim. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. E ele então ele abre um segredo: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração. O que é iniquidade? Se eu tivesse guardado a minha falta de integridade, a falta de integridade é iniquidade. Se eu tivesse guardado, se eu tivesse mantido a minha falta de integridade para com Deus, o Senhor não me teria ouvido. Mas, verso 19, fique ligado. Mas na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a oração, a minha oração, nem retirou de mim a sua benignidade. Está aí, meus queridos, está ao nosso alcance. A salvação é de graça, mas a bênção, o socorro divino, a providência divina, a prosperidade na vida, é resultado de estarmos praticando as instruções que Ele nos dá. Amém? Ficamos em pé. Quero dizer para os irmãos, eu atrasei 18 anos a minha vida de fé, porque eu esperava que Deus ia fazer e me dar aquilo que eu precisava. E Ele já desde o meu primeiro ano de fé, Ele me dava instruções, mas eu não praticava. Me ensinaram que é só orar, é só pedir, e eu pedia e não recebia. Mas quando eu resolvi colocar em prática a palavra, os resultados da palavra eram recompensas dadas por Deus, porque cada instrução que a palavra nos dá, tem uma bênção como recompensa. A bênção é a recompensa da obediência. A maldição é a recompensa da desobediência. Amém? Quando se está debaixo do governo de Deus, que se obedece à palavra, Ele prospera o nosso caminho. A nossa vida é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, quando se obedece à palavra. Mas quando não se obedece à palavra, diz a própria palavra em Jeremias 17, que a vida de quem não obedece à palavra é como uma tamargueira no deserto, que nem sente quando vem o bem, mas vive uma vida mirrada, sem fruto. Amém?
Você escolhe o que quer ser. Deus propõe. Ele mesmo diz: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a... Amém? O que é a bênção e a maldição? Deus diz: eu respeito a tua escolha. Se você escolhe obedecer, você vai ser abençoado. Se você escolhe desobedecer, a recompensa da desobediência já está determinada. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado pela palavra, obrigado pelos ensinos, obrigado pelo teu amor, obrigado pelos teus cuidados, obrigado por tudo que o Senhor tem nos falado, por essas lições e por esta semente, por esse mentoreio que o Senhor nos dá. Obrigado, pois aí está o conselho para uma vida de vitória, uma vida de sabedoria, uma vida de governo que se sobrepõe à oposição do inimigo. Quero abençoar a todos que de bom grado receberam essa palavra, e que essa palavra não seja vã na vida de meus irmãos. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém.